Amados, graça e paz, estamos aqui na nossa escola dominical. Estamos falando sobre o avivamento da igreja. E uma igreja avivada é uma igreja que está viva. Nós fazemos parte da igreja do Senhor. Nós somos o corpo da igreja do Senhor. Jesus é o cabeça. A igreja de Cristo é constituída por nós, os membros. E é necessário que haja um avivamento em nós. E nas aulas passadas, nós temos trazido uma convocação que o avivamento começa em nós. Cada um vai ter que querer ser avivado. E quando cada um quer ser avivado, e quando a gente chega aqui, que se reúne, imaginem a bomba contra o inferno de um povo avivado. Uma irmã nos compartilhou uma revelação que ela teve em 2023, quando ela estava num congresso de intercessão. E Deus mostrou para ela uma revelação que os demônios estão saindo para assolar a terra. Preste atenção. Os demônios estão saindo para assolar a terra. Mas por quê? Por que essa fúria? É porque Jesus está voltando. Temos poucos dias, que eu falo, porque só Deus que sabe, na face da terra. Nós somos a última geração. Preste atenção. Somos a última geração, ou seja, nós somos os últimos remanescentes de Deus. E Satanás sabe que está reservado para ele o lago de fogo e enxofre para todos os séculos dos séculos. Muitas vezes nos fazem a pergunta: que Deus é esse que quer julgar a pessoa no inferno? E a resposta é: Deus não fez o inferno para os homens. Deus fez o inferno para o diabo e seus anjos. Os homens é que estão virando as costas para Deus. Os homens que estão resolvendo adorar o diabo. Estou falando uma mentira? Não. Nós sabemos que já existe igreja para adorar ao diabo. Vemos seitas cujo o propósito é adorar o diabo. Então, se a pessoa está escolhendo ficar do lado do pai da mentira, aí eu vos pergunto: estes herdarão o reino dos céus? Não. Eles estão se aliando ao pai da mentira, ao destruidor, ao assolador. Então, já que estão preferindo virarem as costas para Deus, então estas pessoas vão fazerem companhia ao diabo e aos seus anjos rebeldes no inferno. E eu vos falo uma coisa: assim como no céu a nossa alegria será perpétua, no inferno a dor, o gemido também será perpétuo. E na revelação dessa irmã, ela falou que o diabo, que eles têm horror de quem ora de joelhos. E tinha uma ordem satânica falando bem assim: muitos não oram de joelho. São poucos os que estão permanecendo orando de joelho. E a ordem era o seguinte: vamos parar esses poucos. Eles não podem continuar orando de joelhos. Amado, isso quer dizer que Deus nos sinalizou que para nós paralisarmos essa fúria contra nossas vidas, contra a nossa saúde, contra a nossa família, as nossas posses, contra a igreja do Senhor, a gente vai ter que orar de joelho. Se vós, quando chegarem em vossas igrejas, orem, se dobrem um pouco, orem de joelho. E em vossas casas, procurem orarem de joelho. Em nome de Jesus. E eu fiquei tão impactada que eram muitas setas. Por isso que o Salmo 91 fala: setas que voam de noite e de dia, setas que se propagam nas trevas, mortandade que assola ao meio-dia. Então, o mundo
espiritual do mal é real. E nós temos que termos uma consciência do que Paulo falou lá em Efésios 6, a partir do versículo de 10. Revestir-vos, pois, de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, e sim contra os principados e potestades, sobre os demônios, sobre as hostes, os seres malignos que habitam nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para depois de ter desvencido, possais estar firme. Está entendendo? Regiões celestiais. O primeiro céu que nós estamos vendo é esse céu. Estamos vendo aqui o azul, as nuvens. Segundo céu são as regiões celestiais onde os demônios estão impedindo que as nossas orações cheguem até os céus. E ele agora, ele também está no primeiro céu. Que horror, né? Ele está no primeiro céu. Porque ele está regendo. Ele está se manifestando. Ele está tomando a mente das pessoas. Ele está cegando o entendimento. Ele está colocando uma surdez espiritual, uma cegueira espiritual. E nas regiões celestes eles atuam, bloqueando que as nossas orações cheguem. E como a Bíblia nos traz a referência verdadeira, nós tomemos pela oração de Daniel. Ele orou, Deus ouviu. Mas passaram 21 dias para ouvir a resposta. Foi quando Deus falou para Daniel: Daniel, filho muito amado, desde o primeiro dia que tu oraste para mim, saiu a resposta do céu. Mas o príncipe da Pérsia e da Grécia saiu a pelejar com meus anjos, para que a tua oração, para que a resposta não chegasse até aqui. Vocês estão prestando atenção como a gente vai ter que orar de joelho mesmo em casa? Eles não querem. Aí eu fui ver lá o estudo. Quem é o príncipe da Pérsia e da Grécia? São os demônios que se opõem em cada país. Eles têm interesses financeiros. Eles atuam na finança. Eles atuam para que afligir o povo, para que haja miséria. Pessoas que têm causa na justiça, as pessoas não recebam, morram de tristeza, está entendendo? Então, eles estão operando em todas as finanças mundial, para que haja uma escassez, para que haja perdas. Então Deus decidiu: eu enviei Miguel para lutar contra esses demônios. E hoje a nossa luta, Deus está sinalizando contra esses demônios que estão se levantando contra vossas finanças, vossa saúde, vossas famílias. Eu envio anjos para batalharem, mas é necessário que vós se prostrem de joelho, que orem de joelho, e quem puder que coloque o seu rosto em terra, porque lá, em Lamentações de Jeremias, está escrito: ponha a tua boca no pó, para veres se há resultado. Isto não é vergonha. Em nome de Jesus, Deus está nos alertando que os tempos são maus, os tempos são difíceis. O mundo jaz no maligno. São tempos trabalhosos, em nome de Jesus. Se a nossa arma é a oração, imagine uma oração sendo feita de joelhos. Uma oração colocando o rosto em terra. Uma oração se prostrando. Amados, a palavra de Deus fala: haverá um escape para o povo de Deus. O que eu estou falando aqui não é para ninguém se temer. E agora? Não é para temer as forças espiritual do mal. Deus está nos dando arma. Como é que a gente vai vencer? E nessa peleja, Deus não vai deixar a gente sozinho. Mas em nome de Jesus, orem corretamente. Revejam os vossos sistema, modo de orar. Em nome de Jesus, abram mão. Ouçam o que Deus falou, aquela revelação daquela irmã. E ela falou: tem pessoas que acordam, não se ajoelham para agradecer. Deus, eu estou aqui vivo. E ela disse, Satanás batendo palma: tem pessoas que vão para a cama sem se ajoelhar. Tem pessoas que não estão colocando o seu pleito diante de Deus de joelho. Aí, Deus está nos
fazendo termos uma reflexão. Por que será que às vezes nós estamos numa batalha que não tem fim? Por que será que a nossa resposta não está chegando? Por que será que o nosso milagre não está vindo de imediato? São coisas que Deus está querendo que a gente reveja, amados. Deus é tão carinhoso que Ele está apontando. Foi igualzinho a palavra de quarta-feira. O nada a ver. Está pulando cerca, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E ainda tem a hipocrisia de falar, não tem nada a ver. Não, porque os fariseus e saduceus, eles não aceitavam Jesus. Eles ficavam condenando, apontando, rejeitando. E eles achavam que não tinha nada a ver. O que o mestre falou? Hipócritas! E se nós estamos tendo a prática do nada a ver, podem saber que Deus está nos olhando como hipócritas. E Ele fala, ai daquele de quem provém escândalo. E eu fiquei tão impactada, eu falei assim, Senhor, nos ajuda. Porque nas nossas casas, nós temos o piso, algumas casas têm madeira, mas os antigos se ajoelhavam na terra, tá? No pó. Era no pó. Eu falei assim, Senhor, como é que eu vou falar com a tua igreja? Que Jesus, nós estamos falando sobre a igreja, né? Ele falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quer ver, as portas do inferno não prevaleceram contra essa igreja aqui, unânime. Quem puder orar, nem que fosse 5 minutos de joelho. Aqui. Porque a guerra está sendo aqui, para que essas portas fechem. Está entendendo? Então, na nossa casa, nós temos até de botar uma toalha. Não é isso? Isso não é proibido. Satanás não quer que a gente se ajoelhe, que a gente se prostre. É isso que ele está batalhando, enviando o demônio. Não deixem. Eles não podem orarem de joelhos. Aí, amados, eu fui lá no referencial de Jesus, que ele fala bem assim, sedes praticantes da palavra, não sede só ouvinte. Os discípulos seguem o mestre. Então, o que aconteceu? No momento maior que a gente tem que se prostrar, se colocar de joelho, é na hora que a dor é mais cruel na nossa vida. É na hora que o caso é difícil mesmo. Doenças com diagnóstico, vai morrer, não tem cura. Famílias dilaceradas, pessoas no vício, nações destruídas, perda das nossas finanças, roubo do nosso sentimental. É no momento de maior agonia, pleito difícil, que a gente tem que se colocar de joelhos. E foi isso que Jesus fez. Aí eu fui procurar, eu tenho que falar de Jesus. Senão vai falar, tá mandando a gente orar, e Jesus orou? Sim. Jesus, o nosso maior modelo. No Getsemane, Jardim das Oliveiras, Jesus, antes de ser preso, ele orou. Ele orou de joelho, o mestre orou de joelho. E ali não tinha nada para forrar não, terra pura mesmo. Ele se ajoelhou na terra. Getsemane quer dizer a prensa do azeite. E quando você se propõe a orar, é porque você está com a unção, está cheio do azeite do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. E diz assim, Lucas 22, 41. No Getsemane, Jesus se afastou cerca de 30 metros. Um tiro, 30 metros. Dos discípulos. E de joelhos, presta atenção, de joelhos, orava. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quando Jesus falou, passa de mim esse cálice, ele já estava apontando pela visão que João tinha dos últimos dias de Apocalipse. São os cálices, são os 7 cálices da ira de Deus que vai ser derramado sobre a terra.
Isto se dará na grande tribulação. Quem não for arrebatado, quem ficar, vai passar pela grande tribulação. Eu não estou querendo alarmar, eu não estou querendo colocar medo, porque quem serve a Jesus em obediência, quem tem certeza da sua salvação, não vai ficar, amados, não vai. Mas é preciso que a gente vigie, é preciso que a gente persevere em oração. Então, quando Jesus falou, passa de mim esse cálice, porque era a ira, ele já estava pensando na ira dos últimos dias, 7 cálices. Os 7 anjos vão derramar a ira de Deus no mundo, o mundo desobediente que viraram as costas para Deus desde o início do mundo. E por que ele falou, passa de mim esse cálice? Porque era uma ira de Deus por nós, por nossa causa, pecadores. O cálice que Jesus falou, passa de mim esse cálice, que era a ira de Deus sobre nós, por nós sermos pecadores, por nós estarmos irreconciliáveis com Deus, pelo pecado da humanidade, o pecado da iniquidade, que fez ele trazer o seu filho para morrer por nós. Deus estava muito irado, porque o seu filho amado tinha que morrer por nós, para trazer salvação, para trazer resgate, cura e libertação. Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade. Preste atenção, ponhamos os nossos joelhos em terra. Tem certo cálice que nós estamos passando, que vai ser necessário a gente passar, que lá no final vai ser para a honra e glória de Deus. Está entendendo o porquê do joelho em terra? Porque se a gente tiver Deus ali conosco, vai nos ajudar a passar. Não vai morrer, vai ser vitorioso. E será para testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então, quando ele está numa batalha muito grande, se você ora de oração, ora de joelho, amado, pode ter certeza que tem anjo do nosso lado nos confortando. E o nosso principal consolador é o Espírito Santo de Deus, que o confortava, estando em agonia. Orava mais intensamente. Qual é a nossa agonia? É para parar? Não. É para orar mais intensamente. Olha o exemplo, olha o que Jesus está nos ensinando, nos ensinando. Em agonia, ele orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Nas nossas agonias da vida, nós suamos de medo, de pavor. Mas eu pergunto, alguém aqui já teve o suor transformado em gotas de sangue? E quando Jesus orou de joelho, quando a gente ora de joelho, quer dizer que é uma ação de obediência a alguém. E quem é? Deus. De agir de forma submissa. Misericórdia, Deus. Me tira dessa agonia. Se essas minhas dores, me cura, Pai. Me resgata. Restitui o que foi roubado. Conserta o meu casamento. Prepara uma pessoa para mim. Aí, Deus, a minha família. Aí, Deus, o mundo em dessas trevas. Olha aí as crianças. Aí vai tendo assim. Deus, o Espírito Santo vai te conduzir a você orar. Em submissão de joelhos. Já em Marcos, ele falou que Jesus se prostrou. Que cada evangelista se prostrar é se ajoelhar. Mas se prostrar ainda é mais intenso do que se ajoelhar. Que às vezes você se ajoelha, mas é porque você não tem mais força, sabe? Quando a tua força se acaba, aí você cai. Prostrou. Jesus ali já não tinha mais forças. Ele não tinha. E lá em Marcos está escrito assim. Jesus foi com seus discípulos no Getsemane e disse, assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se. Esse prostrar é fazer-se cair. Pai, eu dependo de Ti, eu me rendo a Ti. É estar sem forças. Na Bíblia, é curvar-se. É um sinal claro de humildade.
e de súplica diante de Deus. E aqui, o que ele falou? Ele chamou Deus de Abba. Ele chamou Deus de Abba aqui. Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim a tua vontade. Quando Jesus falou Abba, é uma forma, é uma palavra aramaica, é uma forma coloquial, muito íntima, quando nós temos com Deus, para o Pai. É o relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Então, na nossa oração, nós podemos falar, tá? Abba, Pai. Que quando a gente ora, que oração é um relacionamento, é uma intimidade com Deus, então você fica íntimo de Deus. Que é uma conversa só entre você e o Pai. Então chame Deus de Abba, Pai. E ali, 3 vezes ele voltou e encontrou os discípulos dormindo. Mas ele não desistiu. O que Deus quer falar para a igreja é o seguinte, que na peleja que cada um está passando, a gente não vai ter que parar de orar, não. Não conte com pessoas na hora, porque as pessoas todas estão tribuladas, está todo mundo passando por tribulação. É bom que quando chega na igreja a gente se junta. Mas às vezes as pessoas na tribulação não lembram de orar para a gente, porque a gente está soberbada. Preste atenção, não é que as pessoas não querem orar. É que as pessoas estão com medo, os discípulos ali estavam com medo. Vão prender o meu mestre, vão nos prender também, vão nos matar, estão entendendo? Então quando você fica impactado por um medo, você não tem força nem de orar para ninguém. É você que vai ter que se colocar em intercessão por sua vida. E quando você está com medo, quando você está disperso, é aqui, você não vigia. Eles não estavam vigiando. Mas Jesus continuou. Continuou. E é isso que Deus está falando para nós. E veio pela 3ª vez e disse: ainda dormis e repousai? Ouça o que Jesus falou: basta! Foi o que a nossa pastora Sandra Lúcia Alves Figueiredo tem falado para nós. Quando nós estamos orando, os anjos estão olhando para nós, tá? Quando você está no seu nada a ver, quando você está orando de uma forma confortável, os anjos estão de cara feia para você, tá? Não está gostando da tua atitude, não, porque os anjos, eles são sérios. Os anjos, eles são espírito ministrador ao nosso respeito. Então ele vem para guerrear por nós, para acampar ao nosso redor e nos vê fazendo nada a ver, nos vê orando de uma forma confortável, nos vê não vigiando. Pode saber que está sendo reprovado, que Jesus aqui não reprovou. Sabe o que ele falou? Basta! Eu vim a 1ª, a 2ª, a 3ª e encontrei vocês dormindo. Basta! Está escrito lá na palavra, depois confira. Ele falou: basta! Chegou a hora. Aí foi quando as pessoas chegaram e prenderam o nosso mestre Jesus. E Jesus está falando: basta, meus filhos, de omissão. Basta, meus filhos, de ficarem na vossa zona de conforto. Basta. Chegou a hora da grande tribulação vir sobre a terra. Chegou a hora da perseguição da igreja. Chegou a hora da perseguição contra a nossa família, as ideologias, as heresias, as apostasias. Chegou a hora é chegada. Aí está falando: basta! E ele diz lá em Efésios 5,14: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem não está vigiando, quem está na sua zona de conforto, está morto espiritualmente. Deus está querendo acender essa chama em nós, avivado, tornado vivo, renovado. E quando o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, traz nova vida a seu povo, o povo fica renovado. E Abacuque, ele já clamava: ouvi, Senhor, a tua palavra, aviva, ó Senhor. Ele estava falando: aviva a tua obra, que nós é que estamos fazendo a obra de Cristo nessa terra, no meio dos anos, no decurso dos anos, séculos, eras. E fala assim: a notificação era lembrar da misericórdia. Eu fiquei assim impactada. Prestando atenção no que ele falou? A notificação. A notificação era lembrar-te das misericórdias.
A notificação que Deus está dando para a igreja é: orem de joelhos, se prostrem diante de mim, peçam misericórdia, sejam humildes, disponham do velho homem, da soberba. A notificação: os demônios não querem que oremos de joelhos. Então, o nosso maior exemplo foi o nosso mestre Jesus. Ele orou na terra, de joelho. E Paulo, aos Romanos 13, 11, 14, falou: já é hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio. Quando nós queremos, está entendendo? Se naquele tempo, Abacuque já estava falando, Jesus falou. Imagina agora que os tempos são findos. E nós vemos pessoas que foram capacitadas, tiveram resposta de Deus, oraram de joelho. Elias foi o profeta de fogo. Foi ou não foi? Elias foi o profeta de fogo. Elias foi um profeta avivado. O profeta de fogo orou e o fogo caiu do céu, que está lá relatado no primeiro livro de Reis, 18, do 2 ao 40. Ele era um homem avivado, ele era um homem de fogo. E ele foi levado aos céus pela uma carruagem de fogo. Ele tinha fogo puro nele. Glória a Deus. Falou que Elias subiu ao cimo do Carmelo. Ele orava de joelho. Quando ficaram 3 anos sem chover, ele falou, estava morrendo, tudo ali por causa da idolatria, ali Acabe. Aí eu falei bem assim, ele orou para Deus ter misericórdia, por causa das pessoas, muitos inocentes morrem. E ele começou a orar: Senhor, faça chover de novo. E sabe como é que ele orou para que voltasse a chover? Ouçam, primeiro livro de Reis, capítulo 18, 41. Elias subiu no alto do Carmelo, o Monte Carmelo, e encurvado para a terra. Aí eu te pergunto, tinha tapetinho? Tinha revestimento? Não tinha. Encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Isso quer dizer que ele botou até o rosto ali no chão, no pó, porque a peleja era tremenda. Havia uma necessidade de Deus abrir a janela do céu e voltar a chover, para que toda a terra não perecesse pela seca. O rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então ele lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. 7 vezes ele continuou de joelhos. Ele continuou com a cara no pó. Ele não desistiu. E a gente às vezes ora uma vez e depois desiste. Ele ficou ali na perseverança. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse o moço, que eu tenho certeza que era Eliseu, né? O seu moço que andava com Elias era Eliseu: eis que levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Dentro de pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. A mão do Senhor veio sobre Elias. Quer ter resposta? Quer ter resposta? Quer ter a resposta do céu? Quer que Deus coloque a tua mão sobre ti, sobre mim, sobre nós? Encurve, olhe de joelho, coloca o rosto em terra, em nome de Jesus. Todas essas coisas que eu estou falando vai ser de acordo com a possibilidade da pessoa. Preste atenção. Eu estou falando para as pessoas que podem, e nada fazem. Se você não pode, orem, colocando diante de Deus: Senhor, no meu espírito, eu estou me prostrando de joelho. Eu não posso, por causa da minha debilidade física. Mas o meu espírito está prostrado, está humilhado. Eu estou submisso a Ti. Eu dependo de Ti. A minha dependência é Ti. Eu não tenho nada se do céu não vier. O homem não tem coisa alguma se do céu não vier. Em nome de Jesus. Não está podendo aqui no momento falar: Senhor, eu estou orando pelos profetas que estão com o rosto em terra, pedindo pela nação, pelos justos, pela nossa nação, pela terra, por Israel. Não esqueça de orar por Israel em nome de Jesus. Senhor, estou aqui. E para encerrar,
Elias, no Antigo Testamento, ele orava de joelho. E Paulo, o apóstolo da graça, ele orava de joelho pelas famílias. As nossas orações não podem serem mais egoístas. Efésios 13, 14. Paulo orou assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma todo o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecido com poder mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. E ele se ajoelhou. Quando ele falou que ele se ajoelhou pela família, toma toda a família, isso quer dizer paternidade. A família dos céus. Deus é o nosso Pai Celestial. Ele é o nosso Pai. A paternidade divina que nós temos espiritual. Os anjos que são as nossas famílias. Anjos que pelejam por nós. Nós temos uma família nos céus. A paternidade mais pura e precisa e genuína, que é Deus. Aos que receberam Jesus, Deus nos fez filhos dele. E a família da terra. Por isso que ele falou, duas famílias, da terra e do céu. Paternidade divina e terrena. Amados, eu só vou terminar aqui com essa oração. Quando puderem, chegue em casa, leiam, tá? A oração de Paulo pelos Efésios de joelhos, que está lá em Efésios 3, que vai do 14 até o 21. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual todas as famílias nos céus e na terra tomam nome. Nós temos um nome, tá? A nossa família está inscrita nas palmas da mão do Senhor. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais, sabe o que quer dizer aqui? Corroborados. Quer dizer, para que tenham raízes. É raiz. Nós temos que ter raízes. Raízes. Com poder, pelo seu Espírito, num homem interior. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados, o corroborados, perdão, quer dizer fortalecido. Agora, quando ele fala aqui, arraigados, quer dizer com raízes, e fundamentado com amor, poder de perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, plenitude do Espírito Santo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Eu sou a pastora Sandra Brito, da Catedral Águas Profundas. Temos como líder a nossa pastora Santa Lúcia. Venham nos visitar. Estamos na estrada do Odeiro Santos, número 6. Orem de joelhos, amados. Não crie confusão. Se humilhem perante a potente mão de Deus. A palavra de Deus fala que quem se humilha sob a potente mão de Deus vai ser exaltado. Satanás deve estar com muita raiva agora dessa aula. Como a Débora colocou lá, orem pela lideração da igreja. Vocês não têm ideia da batalha que a gente passa para trazer aqui, ó, a comida aqui para vocês. Para trazer a verdade que Deus quer. Não é o que a gente quer, é o que Deus. Vocês não têm ideia da peleja que é. Mas se Deus nos deu esse chamado, é porque Ele nos garante a vitória. Que Deus nos abençoe abundantemente, poderosamente. Amém. Graça e paz.